Olá! Nessa aula estaremos falando um pouquinho sobre números decimais, em especial as 4 operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e também divisão. Os números decimais, esses diferem dos naturais apenas por aquela vírgula que muita gente vê, né? Então, esses números decimais aí estão presentes em um monte de coisa na nossa vida. Altura, dinheiro, então tem muitas coisinhas aí que a gente trabalha com decimais. Então, o que a gente vai fazer? Iremos trabalhar bastante contas, né? A gente vai fazer continha com adição, subtração, multiplicação e divisão, como a gente estava comentando. Então, nosso foco dessa aula vai ser, literalmente, desenvolver continhas. Então, tá. Então, o primeiro assunto dessa aula é a soma algébrica. O que seria a soma chamada aí de soma algébrica? Então, soma algébrica nada mais é do que as operações de mais e de menos. Então, seria adição e subtração. Então, dá para a gente falar de adição e subtração junto, porque a forma, a maneira, né, o procedimento aí para se calcular é muito parecido. Então, primeira coisa, qual seria a condição para que a gente, faça essa soma algébrica, né? O ideal seria a gente fazer uma igualdade, né, igualdade aí entre quantidade, né, quantidade de casas decimais. Então, quantidade de casas decimais, ou seja, né, a quantidade de números que tem depois da vírgula. Isso aqui, né, acaba sendo substituído porque daquela ideia, né, que muitas pessoas têm de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, na verdade, de uma forma escondidinha, essa ideia de colocar vírgula embaixo de vírgula nada mais é do que você deixar a quantidade de casas iguais. Então, por exemplo, suponhamos que eu pegue lá, eu quero 3,21 somado com 4,1722, né? Repare que o primeiro número, ele tem 2 casas decimais, o segundo tem 4 casas decimais. Então, significa que a quantidade de casas aqui não são iguais. Então, um tem 2, outro tem 4. A condição para que a gente consiga fazer essa soma é deixar essas casas decimais, né, ou a quantidade de casas decimais iguais. Como é que você faz isso? Depois da vírgula, né, depois do último número, do último elemento, lá, do último algarismo que tem no nosso decimal, você pode colocar a quantidade zero se quiser, porque ele acaba sendo insignificante. Então, por exemplo, esse 3,21 nada impede de você escrever 3,2100. Né? O que eu fiz aqui? Acrescentei 2 casas, é insignificante, então eu posso colocar 2, 3, 4, quantidade de zeros aqui depois desse 1, né, de forma que seja necessário para a gente. Então pode acrescentar do jeito que você quiser. Né? Feito isso, o que a gente tem? Montamos um algoritmo de conta tradicional. Então, pegamos lá assim, primeiro número, 3,2100, né, porque eu deixei, né, com 2 casas a mais. Eu quero acrescentar o número 4,1722. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma soma tradicional, pode ver que, né, fazendo essa igualdade, essa quantidade de casas iguais aí, a gente acaba tendo vírgula embaixo de vírgula, então fazemos de conta que essa vírgula não existe e segue normalmente a nossa adição. Então você tem lá 0 mais 2 vai dar 2, 0 mais 2 dá 2 de novo, 1 mais 7 vai dar 8, 2 mais 1 vai dar 3, e ó, repare que a vírgula continua embaixo de vírgula, e 3 mais 4 é 7. Então, essa soma, né, equivale a 7,3822. Então, isso aqui seria a soma que a gente tem. Então, a princípio, qual que é a ideia para a gente montar essa soma? É deixar a quantidade de casas iguais. Então, essa é a ideia inicial. Como eu disse, tem muita gente que não faz isso, tá? Só coloca vírgula embaixo de vírgula, não tem problema algum. Pode fazer sem problema, tá? Mas assim é legal, por quê? Porque você visualiza bem o que você está fazendo, né? Então, adição, como é que se faz? Primeira coisa, deixa a quantidade de casas iguais e faz a operação como se a vírgula não existisse. Do mesmo jeito aí acontece subtração. Então, por exemplo, né, suponhamos que eu tenha uma operação para fazer de 7,214, eu quero subtrair 6,221 e 6. Né? Então, imagina que eu quero subtrair, fazer essa operação de subtração entre esses dois decimais. O que a gente sabe? Né? Olhando os dois números, dá para ver que o primeiro tem 3 casas decimais, o segundo tem 4.
Então, para a gente conseguir deixar essas casas iguais, o que a gente faz? Tem que acrescentar zeros, né? Neste caso, seria no primeiro, que tem uma quantidade menor de casas. Então, para eu fazer essa subtração, eu tenho assim, eu tenho 7,214, que só tem 3 casas, eu quero subtrair 1 com 4 casas, então acrescenta zero, porque isso aí acaba sendo, né, insignificante. Eu vou subtrair com 6,2216, né? Então, o que a gente fez? Igualamos a quantidade de casas decimais, né? Então deixamos tudo certinho, bonitinho. O que a gente faz agora? Subtrai como se essa vírgula nem existisse, né? Pelo processo normal aí, o algoritmo de subtração, né? Então vai lá. Esse zero não dá para tirar 6, o que a gente faz? Emprestamos 1. A hora que empresta 1, lembrando, né, que esse 1 é uma potência de 10, tá? Então ficamos com 10, subtraindo 6 é 4, né? Então temos o primeiro lá, que é 4. Aquele 4 que a gente emprestou 1, ele acabou ficando, evidentemente, com 3. Né? Agora, o que eu tenho lá? Em nossa operação, eu posso pegar 3, tira 1, é 2, né? E segue a nossa continha de subtração. Tá? Aí 1 também não dá para subtrair 2, o que a gente faz? Novamente, pega esse 2, emprestamos 1, aqui vai ficar com 11. Né? Aí 11 subtraindo 2, eu tenho 9. Né? Ainda segue. Olha o que sobrou aqui. Sobrou 1 para tirar 2. 1 para tirar 2, do mesmo jeito do anterior, não dá. Então, o que a gente faz? Novamente, pegamos esse 7 e emprestamos um elemento. Então, passou com a potência de 10, eu tenho 11. Aí, 11 tirando 2 é 9 de novo, né? E a vírgula continua embaixo de vírgula. Ficamos lá. Esse 7 que emprestou 1 ficou 6. 6 menos 6 é 0. Então, não tem muita dificuldade, tá? Qual que é a ideia? A ideia inicial, deixa a quantidade de casas iguais, faz de conta que essa vírgula não existe e faz a operação sem problema. Aí, talvez, o que teria, assim, de um pouquinho mais complicado é quando você tem lá 2, 3, 4 números, assim, uma quantidade maior de números para você fazer. Por exemplo, imagine que eu pego uma operação que eu quero calcular assim, eu quero 12,1 subtraindo 3,92 somado com 1,445. Né? Então, imagina que eu tenha essa operação para fazer. Então, primeira coisa que a gente faz, é aconselhável você pegar de 2, quando você tem tudo com sinal de mais, beleza, monta o algoritmo certinho, sem problema para somar. Mas quando você tem um sinalzinho de menos no meio, é viável você pegar de 2 em 2, porque isso evita que a gente, né, acabe perdendo alguma subtração no meio do caminho aí. Então, vai lá, eu vou pegar 2 em 2. Então, vou fazer primeiro essa operação de 12,1 subtraindo 3,92. Então, vou aqui no rascunho, você tem lá 12,1 subtraindo 3,92, né? Repare o seguinte, para eu fazer a subtração, esse número eu tenho uma casa depois da vírgula, que eu tenho duas. Então, se eu tenho um elemento só depois da vírgula, aqui duas, acrescenta zero para deixar equivalente, né? Então, aqui, em vez de escrever 12,1, posso escrever 12,10, né? Então, para acrescentar o zero aí, para a gente poder fazer a subtração. Então, fiquei com duas casas, aí automaticamente vai ficar vírgula embaixo de vírgula. Com isso aí, subtraindo, o que a gente vai ter, né? Então, o procedimento, deixei casas iguais, a vírgula, a princípio, pode agir como se ela nem existisse aí. Então, vou ter lá 10 subtraindo 2, o 0 subtraindo 2 não dá, então empresta 1, por isso que eu falei 10, né? 10 tirando 2 vai dar 8, acabou sobrando 0, né? Então, porque esse 1 emprestou. Aí, 0, evidentemente que não dá para subtrair esse 9, vão no mesmo esquema, né? O que a gente faz? Pega esse 12 e empresta 1. A hora que eu emprestei 1, ficou 10 tirando 9 vai ser 1 e sobrou 1, né? Esse 1 também não dá para tirar 2, vão no mesmo jeito, então presta esse 1 para lá, você tem 11. 11 tirando 3 vai ficar 8. Então, no nosso caso aqui, o resultado que eu tenho seria 8,18. Né? O que a gente fez por enquanto? Não acabei a continha, porque essa expressão ela quer o resultado dessa subtração mais, né, esse 1,445. Então, a gente vai partir para a segunda etapa da nossa resolução, que seria o quê? Pegar o resultado 8 e 18, né? Então, o resultado que a gente tem aqui, 8 e 18, né? Eu vou somar com 1,445. Só observe o seguinte, que esse 1,445 são 3 casas por da vírgula, eu quero somar com um número que tem 2 casas, então vamos deixar a mesma quantidade. Então, o que a gente faz lá? Né? Acrescenta um zero.
Então, a hora que eu acrescentei o zero, o que aconteceu? Fiquei 8,180, 3 casas decimais, então posso montar sem problema o algoritmo com 1445. Aí a soma é um pouco mais tranquila em relação à subtração. Aí o que a gente tem? Né? Fazendo a operação 0 mais 5 vai dar 5, 8 com 5 vai dar 12, vai 1, né? 4, 1 vai dar 5, mais 1, 6. Ó, repare que a hora que a gente coloca essa disposição, né, com a mesma quantidade de casas, vai ficar vírgula embaixo de vírgula. E 8 mais 1, 9. Então, esse seria o resultado aí dessa operação, né, dessa expressão que a gente tem aqui no quadro, tá? Então, seria 9,9625. Então, o que eu quero que vocês gravem aí, né? Quando a gente for fazer soma ou subtração envolvendo decimais, uma maneira que seria legal para não ter problema é fazer o quê? Deixar a mesma quantidade de casas, né? Então, iguala a quantidade de casas, automaticamente na soma você vai ficar vírgula embaixo de vírgula e faz a operação de somar ou né, adição ou subtração conforme a questão, né, estiver pedindo. Essa é a primeira operação. A segunda operação que a gente tem é a operação envolvendo aí a multiplicação de números decimais. Então, segunda, a multiplicação, que também, né, pode ser chamada aí de produto, tá? Multiplicação. Diferente lá da nossa adição e da subtração, a multiplicação não há essa necessidade de deixar a quantidade de casas iguais, né? Então, o que a gente faz? Você simplesmente multiplica os dois decimais e no resultado final, o que você faz? Como a gente trabalha com potência de 10, você simplesmente conta a quantidade de casas decimais que tem no primeiro e que tem no segundo, né? Então, o resultado acaba sendo aí um número gerado com a quantidade de casas decimais equivalente à soma dos dois que você multiplicou. Então, por exemplo, suponhamos que eu pegue lá, né? Imagina que eu tenha lá 3,21, eu quero multiplicar isso aqui por 1,7, né? O que eu tenho aqui? Ó? Um primeiro com duas casas, o segundo com uma casa. Não tem necessidade de deixar a quantidade de casas iguais, né, porque depois a gente vai contar só, então não tem problema. O que a gente faz? A princípio, faz a multiplicação, o algoritmo igual aos demais, tá? Fazendo de conta que essa vírgula não existe. Aí no final você pensa nessas casas decimais. Então vai lá. Então fazendo o algoritmo tradicional, 7 vezes 1 vai dar 7, 7 vezes 2 vai dar 14, vai 1, né? 7 vezes 3, 21, com 1 dá 22. Ainda 1 vezes 1 vai ficar 1. 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 dá 3, né? Então, fazendo o algoritmo tradicional, o que a gente tem? 7, 5, 4 e 5. Então, é isso que a gente tem por enquanto. Agora, o que acontece? Repare que eu fiz aí a operação de multiplicação sem levar em consideração a vírgula. Então, essa quantidade de casas decimais vai servir apenas para a gente fechar o nosso resultado da multiplicação. Então, como aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho mais uma, então você tem 3 casas. Tendo 3 casas, contando do lado direito para o esquerdo, eu tenho 1, 2, 3 casinhas. Então, né, o resultado, que é o produto, né, dessa multiplicação, é 5,457. Então, volto a reforçar, como é que faz a multiplicação? Não tem muito segredo, tá? Então, você multiplica como se a vírgula não existisse e no final o que você faz? Faz uma contagem de casas decimais, uma soma da quantidade de casas que tem no primeiro com a quantidade de casas que tem no segundo. Então, para reforçar, né? Imagine que eu queira calcular um outro exemplo, né? Uma multiplicação da seguinte forma. Eu quero 4,22, eu quero multiplicar isso aqui por 2,003, né? Então, do mesmo jeito da anterior. Então, fazemos a operação, né? A multiplicação, como se essa vírgula aí não existisse, né? Trabalhamos com o tradicional. Então, você tem assim, 3 vezes 2 vai ficar 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Então, a primeira multiplicação, 4, 2, 2 vezes 3, né? Eu tenho 1, 2, 6, 6. Na sequência, o zero. Se eu multiplicar o zero com todo mundo, o que vai acontecer? 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Então, se quiser, seria legal se eu colocar assim, porque daí você evita alguns contratempos, alguns problemas na hora de desenvolver a nossa conta. É obrigatório colocar esse zero? Não, mas eles tinham que pular uma casinha a mais, né? Então, assim evita qualquer tipo de problema. O 2. Se eu multiplicar 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 2, 4 de novo. E 2 vezes 4, 8. Então, essa é a operação que a gente vai ter para somar. Então, seria 6, 6, 6, 5 e 8. Repare que não fechamos ainda, né?
Então, para eu concluir, para descobrir qual seria então nosso produto, nosso resultado, o que a gente faz? Contamos a quantidade de casas decimais. Nessa primeira, eu tenho 1, 2, na segunda mais 2, né? Contando da direita para a esquerda, eu tenho 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Então, o nosso produto seria 8,566, tá? Então, como é que a gente faz a multiplicação? O algoritmo tradicional, né? E depois só conta a quantidade de casas da direita para a esquerda, né? Então, fechamos o número dessa forma. E a terceira operação, que é a operação, né, de divisão. Né? Falo terceira, são 4, né, evidentemente, tá? Eu estou considerando terceira porque na primeira parte lá, que a gente comentou como soma algébrica, eu considerei o mais e o menos junto, tá? Então, você tem mais, menos, multiplicação e divisão, tudo bem? Então, por isso que eu estou chamando a nossa quarta operação como, né, indicação de terceiro item, tá? Como se faz a divisão? Qual que é a condição para que se faça a divisão? A condição para a divisão seria interessante, né, como aconteceu na outra lá, na adição, você deixar a mesma quantidade de casas, aí evita qualquer tipo de problema. Então, se você quer dividir um número lá que tem 3 casas decimais por um que tem 5, você faz o quê? Acrescenta zeros, deixa as duas com 5 casas e pronto, tá? Então, trabalha de forma aí que a gente tenha a mesma quantidade de casas, tá? Agora, imagine que eu pegue, né, então a condição, tá? Igualdade, isso aqui seria legal a gente fazer, né? Igualdade de casas decimais. Então, isso aqui seria a indicação para a gente estar trabalhando com essa divisão. Por exemplo, suponhamos que eu queira fazer a divisão 4,096 por 0,16. Imagina que eu quero fazer essa divisão aqui, né? Primeira coisa, repare que eu tenho um número que tem 3 casas decimais, um segundo número com 2 casas. O conveniente seria fazer o quê? Deixar, como esse tem 3, deixar o segundo também com 3 casas. Como é que a gente faz isso? Acrescenta um zero depois da casa significativa, né? Então, podemos escrever assim, a divisão seria 4,096 dividido por quem? Por 0,16, né? Como eu tenho 3 casas e 2, acrescenta um zero. Né? Então, acrescentei o zero. Aí, o que aconteceu neste caso específico? Ficamos lá com 3 casas de um lado, 3 casas do outro, fazemos de conta que essa vírgula não está aí e faz o processo tradicional de divisão. Então, vai lá. Então, ó, vou até tirar ela aqui, ó, porque isso aqui é como se essa vírgula não existisse, tá? Eu vou até tirar ela aqui para a gente não ter problema na hora de montar a nossa divisão. Então, na verdade, eu tenho lá 4.096 dividido por 160 e fazemos da forma tradicional essa divisão. Então, vai lá. O 40, né? O 4 não dá por 160, 40 também não, 409 já dá. Né? Então, esse 409 podemos dividir por 360. Né? 409 por 360, a gente tem 2. 2 vezes 160 vai dar 320, subtraímos para descobrir o resto. Né? Então, pego lá 4.096, né, por 160, começamos com 409, vai dar 2, que é 360, 160 vezes 2, 320, subtrai para achar o resto. Né? Então, subtraindo, vai ficar 9, aqui eu tenho lá, empresta um 10, né? Vai ficar 10 tira 2 dá 8, né? E 3 tira 3 dá 0. Né? Então, isso que eu tenho por enquanto. Agora, o que a gente faz ainda? Esse 6 que aparece em cima, eu vou abaixar. Então, abaixei o nosso 6. Agora, com isso, o que aconteceu? Né? Acabamos tendo 896 dividido por 160, no mesmo procedimento, tá? 896 por 160, vamos ver, vai dar 6, 6 dá 640, vai dar 7, né? Se não for, a gente já confirma de novo. Tá, 7 vezes 0 vai dar 0, né? 7 vezes 6 dá 42, né? 42 vão 4, 7 vezes 1, 7, com 4, passou, né? Então, vai dar 100 e dá 1.120. Significa o quê? Que o 7 é muito, né? Tudo bem? Então, se o 7 é muito, o que a gente faz? Vamos apagar aqui, né? Vamos baixar um pouquinho. Então, 7 não dá. Próxima tentativa, como o 7 é muito, né? Aquele processo tradicional de algoritmo, baixamos um pouquinho. 6, né? Vamos tentar com 6. Se eu tentar 6, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 6 vai dar 36, vão 3, 6 vezes 1 vai dar 6, com 3, 9, ou seja, ainda passou, né? Então, tentamos de novo.
como é muito, né? Baixamos um pouquinho. Vamos pensar em 5. 5 vezes 180 vai ficar 0. 5 vezes 6 dá 30. Então, vai dar 0, vai 3, né? 5 vezes 1 dá 5, com 3 dá 8. Opa, né? Isso é um bom sinal. Então, deu 800. Aí, com isso, fazendo a subtração, eu tenho 896 tirando 800, né? 6 tira 0 vai dar 6. 9 tira 0 fica 9. 8 tira 8 fica 0, né? Agora, para eu continuar, o que a gente faz? Ó, repare que aqui na nossa divisão não tem mais ninguém para poder abaixar. Né? Então, se não tem ninguém para baixar, o que a gente faz? Se eu quero continuar a divisão, tem um procedimento. Né? Qual o procedimento? Coloca uma vírgula no nosso resultado e a hora que você acrescenta essa vírgula, tem a possibilidade de você seguir a nossa operação. Como é que você faz isso? Né? Para você seguir, você acrescenta um 0 nesse resto. Acrescentando um 0 ao resto, né? O que a gente tem? Ficou lá 960 dividido por 160. Então, 960 dividido por 160... vou colocar um 6. Se for muito, né, a gente abaixa, se for pouco, a gente aumenta. 6 vezes 0 vai dar 0. Né? 6 com 6 vai dar 36. 6, 1 vai dar 6, com 3 foi 9. Né? Automaticamente, né, o resto aqui é quanto? É 0. Né? Então, podemos falar que o resultado dessa operação, dessa divisão, é equivalente a 25,6. Então, esse é o quociente, que é o resultado da divisão. Então, o que é crucial para a gente trabalhar com divisão? Né? Deixar a quantidade de casas iguais. A hora que você deixa a quantidade de casas iguais, o que a gente faz? A gente acaba, né, fazendo de conta que essa vírgula não existe e faz o procedimento de forma tradicional, né, uma divisão comum. Né? Agora, como que a gente pode, né, trabalhar com isso aqui? As nossas operações, elas podem vir todas juntas. É comum você pegar a expressão algébrica aí, expressão numérica, né, que envolvem, né, a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, tudo junto. Então, isso é bem comum. Então, né, para a gente ter a ideia de como que isso aparece, né, nos casos um pouquinho mais complicados, vamos tentar fazer um exercício, vamos tentar fazer um exemplo, e nesse exemplo aí a gente vai ver bem, né, como que isso aparece, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que eu queira fazer a operação, né? Imagina que eu quero lá obter o valor da expressão, né? Imagina que eu peço assim, né? Eu quero lá calcular o valor, o valor da expressão dada assim, né? Então imagina que eu tenha lá 0,25 dividido por 0,5 somado com 3,9, multiplicando 1,2 menos 3,21. Vou colocar até uma casinha a mais aqui, colocar 23, né, para ficar bem legal. Tá, então o que a gente tem? Ó, isso aqui é uma expressão numérica, né? O que a gente vai fazer? Fazemos aí por partes, né? Pegamos primeiro essa operação de divisão e essa operação de multiplicação, lembrando que, né, quando você trabalha com expressão algébrica, numérica, tanto faz, primeira coisa, tem uma ordem de operação. A ordem de operação é divisão, multiplicação, né, conforme vai aparecendo, e depois a adição e subtração. Então, fazer essas duas continhas separadas, depois subtrai com 3,213. Então, essa primeira, né, eu tenho 0,25, eu quero dividir por 0,5. O que a gente faz, né? Primeira coisinha, tem uma casinha depois da vírgula que eu tenho duas. Então, para eu conseguir fazer essa divisão, eu vou deixar a quantidade de casas iguais. Como é que eu faço isso? Acrescentando zero. Então, acrescento um zero aqui, tira essa vírgula, tira essa vírgula, né? Acabou ficando com o quê? Com 25 dividido por 50, né? 25 por 50, é lógico que não dá, porque o 25 é menor. Quando acontece isso, né? Você coloca 0, esse zero vai estar indicando para a gente que não dá para ser feita a divisão, né? Então, você tem 0. Aí, para você continuar, como eu coloquei essa vírgula, acrescenta um 0, né? Então, ficamos 250 dividido por 50, que vai dar 5 vezes 50 é 250, subtrai, vai dar 0. Então, a primeira operação que eu tenho, né? Essa continha 0,25 dividido por 0,5 dá 0,5. Então, temos a primeira. A segunda, né? O que eu tenho lá? A segunda eu tenho 3,9
multiplicando 1,2. Então, essa é a segunda operação que a gente tem para fazer. Neste caso específico, né, vou multiplicar. Então, tem assim, 2 vezes 9 vai dar 18, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vezes 9 vai dar 9. Né? Ainda, 1 vezes 3 vai ficar 3. Repara que eu estou fazendo como se essa vírgula nem existisse, tá? Então, tá. Aí, somando, vai ficar assim. Vai ficar 8, 16, vai 1. Então, fica 4. Como eu tenho duas casinhas, então pega do lado esquerdo, né, do direito para o esquerdo, contei duas casas, o resultado é 4,68. Então, você tem, por enquanto, né, dois valores, tá? O 0,5 e o 4,68. Para eu poder continuar a nossa operação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o resultado da primeira, somar com o resultado da segunda. Então, vamos para a terceira etapa, né? Na nossa terceira etapa, eu tenho assim, o resultado da primeira, 0,5, resultado da segunda, 4,68, né? Então, 4,68. Repara o seguinte, repara que eu já coloquei vírgula embaixo de vírgula, por quê? Né? Como aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas casas, para a gente poder fazer essa operação de uma forma assim satisfatória, a gente vai deixar a quantidade de casas iguais. Então, vou acrescentar um zero aqui. A hora que eu acrescentei o zero, o que sobrou para a gente? Ó, você tem lá 0 mais 8 vai dar 8, né? 5 com 6 dá 11, vai 1, e vai ficar 5. Então, 5,18. Então, mais um resultado que a gente acabou obtendo aí na nossa expressão. Então, o que eu fiz? Ó, fiz essa primeira, deu 0,5, fiz a segunda, 4,68, somei as duas, deu 5,18. Aí, para fechar, o que eu tenho lá? Esse resultado mais esse deu 5,18, eu vou subtrair 3,213. Então, para a gente fechar, né, a nossa operação ali, a nossa expressão, né, o que a gente tem? Pegamos assim, pegamos lá, o resultado das primeiras 5,18, eu vou subtrair com 3,213, né? Do mesmo jeito que a gente fez na nossa soma, né, na questão anterior, aqui eu tenho lá 3 casas, eu tenho 2 casas, vou acrescentar um zero para facilitar a nossa vida e vamos trabalhar com a operação de forma tradicional, né? Então, vamos ver. Aqui, empresta 1, eu tenho 10, tira 3, fica 7. Aí, como emprestou 1, aqui ficou 7 também, né? 7 tira 1, 6. Aqui 1 não dá para tirar 2, vou emprestar, que vai ficar 4, aqui fica 11. 11 tira 2, fica 9, né? A vírgula embaixo de vírgula continua. E 4 tira 3, fica 1, né? Então, esse é o resultado dessa expressão. É um pouquinho trabalhoso, mas prestar atenção, dá para a gente fazer assim sem muita dificuldade, tudo bem? Então tá. Pessoal, até mais, né? Até a nossa próxima aula.